Nós estamos estudando um pouquinho das obras de André Luiz, retirando alguns textos relativos à mediunidade. Já vimos um pouco do Missionários da Luz, agora estamos vendo do livro Nos Domínios da Mediunidade, a psicografia de Francisco Cândido Xavier para todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre clarividência e clareaudiência, que nada mais é, ou nada mais são, do que essa faculdade mediúnica, que pode ser também anímica, e que permite ao sensitivo, ao médium, ver o mundo espiritual de uma maneira mais evidente, com mais percepções. É uma mediunidade meio difícil, meio complicada de se trabalhar com ela, porque nós podemos nos enganar com relação às percepções que estamos tendo do plano espiritual. Os espíritos também são capazes de manipular fluidos, manipular imagens e nos influenciar de alguma maneira a que a gente veja algo que, na verdade, na realidade não existe. Apenas imagens, formas, pensamento. Então, é bastante complexo nós lidarmos com a vidência e também com a clareaudiência. Claro que com o tempo, com a experiência, com o trabalho, o exercício, o médium vai aprimorando as suas possibilidades, especialmente quando é bastante sincero, humilde, dedicado, essa faculdade vai se aprimorando. Alguns médiuns possuem essa clarividência, essa clareaudiência bastante destacadas. Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, Chico Xavier, são médiuns que nós conhecemos. Existem diversos que nós conhecemos e que têm essa possibilidade. Desde criança, já enxergavam o mundo espiritual, de tal maneira que era tão claro, que parecia o mundo material. Nós vimos lá no filme, e é um fato que consta da história do Divaldo Pereira Franco, que ele estava trabalhando lá no seu serviço e atendia desencarnados que para ele pareciam muito vivos. Até que um dia ele foi consultar o ficheiro e constatou ali que aquelas pessoas já tinham morrido. Então combinou com a funcionária, com a colega, toda vez que aparecesse alguém para ele no balcão, ele iria verificar com a colega se estava vendo ou não. Mesmo nas reuniões mediúnicas, também é um problema, porque a clarividência ou a clareaudiência tem a ver com as faixas de pensamento. Então, muitas vezes, o médium está vendo uma coisa porque está sintonizado com o espírito ou com algumas percepções da psicosfera, e o outro médium está vendo outra coisa porque está também numa outra faixa. Os dois podem estar certos, de tal maneira que não dá para a gente ficar questionando a vidência. Vamos ver, então, o texto que André Luiz nos ofereceu nesta importantíssima obra da sua coleção sobre o mundo espiritual. Qual é o contexto? Quem nos acompanhou em algumas quartas-feiras anteriores, nós falamos sobre a psicofonia consciente e a inconsciente. Falamos das médiuns Celina e Eugênia. É o mesmo contexto, é o mesmo grupo mediúnico. Então, os fatos que André Luiz vai nos narrar era numa reunião mediúnica. O dirigente encarnado se chamava Raul Silva, o dirigente espiritual Clementino, as médiuns Celina, Eugênia e Castro, o instrutor do André Luiz, o Aulus, e os aprendizes, o próprio André Luiz
e Hilário. No início lá da reunião, Raul Silva solicitou aos médios observassem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Aqui nós temos que afirmar ou lembrar que o relato de André Luiz era num momento diferente do momento que nós vivemos hoje na mediunidade. Naquele tempo, quando não se tinha muitas informações, muita literatura sobre mediunidade, era muito comum os mentores se manifestarem de uma forma ou de outra, psicofonia, psicografia, vidência, ou na audição, passarem informações para o grupo. Hoje, depois de tanto tempo, mais de meio século, nós já estamos devidamente orientados, através da literatura mediúnica sobre mediunidade, ou mesmo sobre autores estudiosos da mediunidade, sobre aquilo que nós devemos fazer, como devemos nos comportar numa reunião mediúnica, de tal maneira que, salvo alguns casos excepcionais, os mentores já não se manifestam mais para informar nada, né? Estão lá prontos para o trabalho, nós também devemos estar lá sabendo o que nós temos que fazer. Então, raramente nós vemos os mentores aí ocupando o tempo, o lugar de espíritos necessitados no atendimento de que eles estão precisando. Mas no caso aqui, o Raul Silva falou, olha, fiquem atentos para ver se tiver alguma orientação espiritual. Logo no início também, o Clementino, que é o dirigente espiritual, ele faz um trabalho pessoal dele, como dirigente, para favorecer o atendimento dos espíritos, mas também o preparo dos próprios médiuns. Aqui, no caso, ele vai trabalhar com a água fluidificada. A água fluidificada é um veículo de condução dos fluidos. A água, pela sua natureza, ela é capaz de absorver melhor os fluidos e se tornar aí um armazém, né? Um armazenador de fluidos, mantendo os fluidos com mais tempo, para depois ser absorvida pelos médios numa recuperação, num reequilíbrio. Diz o Aulus que o líquido simples, que era a água, recebe recursos magnéticos de subido, de elevado valor, para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. E aqui, no caso, vai ser o próprio Clementino que vai se abeirar do vaso, né, se aproximar da jarra, e de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instante de sua destra, que é a sua mão direita, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Então, o próprio Clementino, com os próprios fluidos, e certamente com os fluidos que viriam do plano espiritual, na prece que ele realizou, né, magnetizou a água, né, transmitiu fluidos para a água, de tal maneira que pudesse ser útil depois aos médiuns, aos participantes da reunião mediúnica. Diz o Aulus, por intermédio da água fluidificada, e aqui é importante nós fazermos um esclarecimento semântico, né, das palavras. Não é água fluida, é água fluidificada. Então, por favor, procure utilizar o termo adequado. Água fluidificada, porque se coloca fluidos na água. A água fluida seria de uma outra natureza, não a água líquida. E a água também não é água fluida. Fluida é de fluir, é de se canalizar, é de escorrer. Então, não é água fluida
nem a água fluida, é água fluidificada. Então, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Vejamos aí que, muitas vezes, nós temos doenças físicas já, mas que são decorrentes de perturbações do perispírito. E que não adianta simplesmente você cuidar do físico, enquanto a causa essencial, a causa real, permanece no perispírito. Porque se cura, às vezes, um órgão, a deficiência perispiritual vai se manifestar no órgão próximo, no órgão relacionado, né? Então, a nossa preocupação deve ser sempre de nós curarmos a alma. Mas o remédio é importante, né? Porque tendo o nosso corpo já um pouco melhor, nós encontramos um equilíbrio para começar a cuidar da alma. É assim que a espiritualidade trabalha muitas vezes. Atende o corpo físico, mas conjuntamente é necessário tratar também, como ele diz, do veículo espiritual. De outras vezes, alguma deficiência instalada no perispírito ainda não foi convertida ou não se instalou de uma maneira mais grave no corpo físico. Então, é possível também a espiritualidade trabalhar no perispírito antes que as deficiências alcancem o corpo físico. Findo o preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Então, nós sabemos que o chakra coronário e o chakra cerebral ou frontal são aqueles mais relacionados com as atividades espirituais, com a inteligência, com os sentimentos. Então, o clementino vai aplicar passes na região frontal da cabeça e diz Aulus que o clementino procurou ajudar os companheiros da mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório, ou seja, permitindo que os médiuns tivessem o seu perispírito mais sensibilizado para as percepções visuais e auditivas que eram esperadas, além das outras mediunidades que seriam também úteis ao trabalho. E ele continua: não lhes convém, por agora, a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo melhor em seu alcance. O mundo espiritual é um mundo de muitas possibilidades, de muitas ocorrências, de muitas imagens, de espíritos de toda a natureza. Então, para que o médium não se perturbe, a espiritualidade que o assiste não lhe permite ver com muita clareza, com intensidade, tudo que é do plano espiritual, exatamente para que ele não se desequilibre, veja somente aquilo que é importante para o trabalho que deve realizar. Há muitas referências que nos sonambulismos, nos desdobramentos espirituais, seja na reunião mediúnica ou durante o sono mesmo, os espíritos colocam certos tapumes espirituais, tampões espirituais, nos olhos dos espirituais dos médiuns, para que eles não tenham percepções do ambiente que estão percorrendo, ou de todo o ambiente onde se encontram para o trabalho, porque às vezes esses ambientes são bastante degradados, bastante negativos.
e essas imagens poderiam perturbar o médium. Então, eles se fixam mais naquilo que realmente eles têm que fazer. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. É isso. Então, imaginemos que o médium pudesse estar recebendo a todo tempo pensamentos, imagens, sons, de tudo que existisse no plano espiritual. Ele entraria realmente num processo de perturbação, não sabendo para onde direcionar as suas percepções. Então, é por isso que a faculdade mediúnica, clarividência ou clareaudiência, são limitadas para que percebam somente aquilo que realmente é bom, que é útil. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobreparar ao campo de trabalho dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. O que ele está dizendo aqui é que essa clarividência maior, mais intensa, pode ser e será quando o médium tiver ou for portador de um grande equilíbrio, de uma grande segurança no exercício da própria mediunidade. E aí, então, ele pode dosar as percepções, trabalhar aquilo que chega até ele de informações e, assim, ajudar e não se perturbar. Percepções. O Hilário pergunta: os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sob nosso exame? O que ele quer dizer? Instrumentos aqui são os médios, a Celina, a Eugênia e o Castro. Quer dizer, eles percebem os trabalhos mediúnicos da mesma maneira? Resposta do Aulus: isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Vamos fazer uma comparação bastante grosseira. Nós temos acuidades visuais diferentes. Uns enxergam mais, outros têm deficiência, têm miopia, têm astigmatismo, têm catarata. Seria mais ou menos isso. Dependendo da faculdade mediúnica, da elevação do médium, das suas possibilidades, ele vai enxergar mais ou menos com clareza. Dependendo do seu padrão vibratório, ele vai enxergar faixas mais elevadas ou vai enxergar as faixas mais comuns ou as faixas inferiores. Tudo tem a ver com a nossa elevação espiritual, moral, emocional, intelectual. Tudo isso interfere na nossa capacidade de perceber o mundo espiritual, suas vibrações, seus sons, suas cores, as imagens que permanecem na psicosfera do mundo espiritual e do nosso mundo também. Então, cada um tem a sua maneira particular, individual, de perceber o mundo espiritual. Continua ele: mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Então, nós temos aí o campo da percepção, e cada um vai perceber segundo o seu grau vibratório, o seu entendimento, que lhe vai dar uma interpretação do que está vendo, do que está sentindo, e além disso, depois de receber tudo isso, de analisar, de refletir, tirar suas próprias conclusões,
vai também transmitir isso segundo seus próprios conceitos, segundo as suas próprias interpretações. Por isso que a clarividência, a clareaudiência é muito complicada, porque entram aí as nossas faculdades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que vai dar uma peculiaridade na nossa percepção e na nossa manifestação. E o Hilário continua perguntando: a clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Até o Aulus brinca com ele, dizendo que ele era ainda ignorante das coisas espirituais. E vai dizer: os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Na verdade, não são os olhos que veem. Os olhos são órgãos de recepção das informações externas, da luz que vem de fora. E aí, essa percepção, estou falando da percepção material, essa percepção da luz, da vibração dos fótons, entra pelos olhos e depois o nervo óptico vai levar a informação já decodificada para o cérebro, que vai fazer a leitura. Então, em verdade, é o cérebro que vê. De tal maneira que quando nós fechamos os olhos, nós não estamos vendo nada. Quando nós temos deficiências cerebrais, nós também não conseguimos ver. Então, no plano espiritual, ou o próprio médium, ele se habitua a que está vendo pelos olhos, mas na verdade não está. Na vidência e na clareaudiência, são os órgãos do perispírito que registram as informações, mas o médium fica com essa impressão, esse hábito que está vendo pelos olhos. Toda a percepção completa que ele é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há sons e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. É porque são as faculdades do espírito, pelo perispírito, que vão ter essas percepções do mundo espiritual, sintonizando fluidicamente com as vibrações espirituais. O Hilário desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o tão somente pelo processo curial de percepção na Terra. Ele está insistindo nisso, né? Visual, sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutores auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito, como nós explicamos há pouco. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, que vê e ouve, na realidade, quem vê e ouve, na realidade, é a mente. Então, aí nós estamos nos reportando à nossa essência, porque a mente de verdade tem sede no espírito, na essência do espírito, não é nem no perispírito. No perispírito nós temos um cérebro fluídico e no corpo nós temos o cérebro material. Mas todas as informações, todas as percepções, a decodificação, os registros, passam pelos corpos material, perispiritual e terminam registrados na mente,
do espírito de forma definitiva. Cada corpo, material e perispiritual, eles são memórias de curta duração, porque mais ou menos de curta duração. Né? O corpo menos, o perispírito mais, mas definitivamente o HD mesmo está lá na mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados. O corpo, então, ele tem sensações, tem percepções. Somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Cada um está vivendo no meio, está sintonizado, mergulhado em faixas de vibrações conforme as suas necessidades evolutivas. Porque, do contrário, seria uma loucura. Nós não temos consciência suficiente, instrumentação ainda suficiente, bagagem capaz de suportar todas as informações que percorrem o nosso meio, onde nós nos encontramos. Falemos de clareaudiência. Dona Celina registrava as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Vamos lembrar que a Dona Celina era uma médium inconsciente, aliás. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. E Castro, contudo, não as recolhera nem de leve. Então vejamos aí as diferenças de percepções dos três médios. Celina tinha percepções mais claras, mais precisas, e ali estava disciplinadamente, educadamente com a sua mediunidade. Ela registrou e guardou. A Dona Eugênia assimilou de forma intuitiva. Então, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes o médium fala assim: eu senti que tinha alguém aqui. Aí eu senti que era assim. São percepções intuitivas, que são fixadas na área da vidência, mas de forma assim, sutil, de leve. E a Dona Eugênia ainda estava na condição de aprendiz. E o Castro não percebeu nada, nem de leve, porque ele não estava adestrado, ou não tinha ainda a mediunidade de clareaudiência. Na clarividência, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os três médios, cada qual ao seu modo, lhe acusavam a presença. Ou seja, cada um estava percebendo o espírito mentor à sua maneira. Dona Celina notava-lhe os mínimos movimentos. Então, via perfeitamente como o espírito estava se movimentando ali. A Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se eu distinguisse imperfeitamente através de um lençol de nebulosidade. Então, às vezes, o médium, ele vê só um vulto, vê só uma aparência externa, ou vê só a cabeça, ou tórax, não consegue perceber com toda a nitidez. E Castro, embora ouvisse com perfeição, então, em relação à Dona Eugênia, o Castro tinha, aqui no caso, melhor capacidade. Parecia completamente alheio à influência do instrutor. E é muito interessante essa afirmação aqui, nós vamos ver o porquê. O Aulus explica: as possibilidades de Celina e Castro na clarividência e na clareaudiência são, por enquanto, mais vastas que em nossa Eugênia.
Acham-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e pode identificar-lhe a presença com a analogia de observações, porque nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. Hilário, entretanto, seu trio foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor. Por que motivo nossos amigos lhe acataram o convite, enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? Resposta. O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação em desfavor de nossos amigos. Além disso, a mente de Castro passou, de súbito, a alimentar propósitos diferentes, incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim em provocar o reencontro com a progenitora desencarnada. Ou seja, embora o Castro tivesse possibilidades mediúnicas, inclusive melhores do que a própria Eugênia, ele não estava conectado, não estava ligado naquele momento no interesse maior. Ele estava preocupado em ter um encontro com a sua mãe. Então, mostrando que tudo é questão de faixa mental. Por isso, se nós, estando numa reunião mediúnica, não estamos concentrados naquilo que temos que fazer ou estamos fazendo, nós não vamos estar sintonizados, nem com os espíritos necessitados para o atendimento, e nem com os espíritos mentores para poderem ajudar ou se utilizar de nós. Enxerga o orientador do conjunto como quem é constrangido a ver alguém de passagem, todavia, sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinado como se encontra as emoções do jardim doméstico. Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. É uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que procura. Então, tudo é vibração, tudo é sintonia, tudo é pensamento, de tal maneira que entra aí a nossa vontade de contribuir para o bem. Então, o Aulus, ele não se impunha aos médiuns, ele se apresentava aos médiuns, porque respeitava o livre-arbítrio de cada um, a vontade de cada um, porque nós somos companheiros de trabalho, nós não somos meras máquinas, meros instrumentos de trabalho. A espiritualidade trabalha assim conosco, ao passo que os espíritos inferiores são constrangedores. Algumas ocorrências. O esposo desencarnado se aproxima de Celina e a chama discreto. Esta ouviu-lhe a voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento numa frase que se fez perfeitamente audível para nós. Encontrar-nos-emos mais tarde. Explica Aulus. O esposo desencarnado de nossa irmã a visita com afetuosa solicitação. Contudo, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Então, o que aconteceu? O marido chegou lá, desencarnado, falou: Celina, meu amor, né? Deve ter falado assim, vem cá que eu quero conversar com você. Ela falou assim, espera um pouquinho, só que agora eu estou trabalhando. Minha responsabilidade agora, nesta hora, é estar aqui, servindo ao grupo, servindo a espiritualidade. A gente se encontra depois, tá bom? Foi isso que aconteceu. Vejam a responsabilidade da médium, disciplinada, com relação àquilo que ela deve fazer. Segunda ocorrência, Castro desdobra-se, quer dizer, sai do corpo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo. A espiritualidade não estava ajudando. Ele se desdobrou, era uma faculdade dele. E revestido das emanações que ele desfigura o perispírito,
caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga que o guardava a pequena distância. É porque ele saiu carregando ainda fluidos vitais, que deixam o perispírito mais grosseiro, mais pesado, sem a sua forma absolutamente natural. Aulus, nosso cooperador, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no encalço da mãezinha, que vem sendo beneficiada em nossa organização. Então, ele estava muito preocupado com a sua genitora. A reunião mediúnica inteira, o tempo todo, existe atividade do plano espiritual. Eles são intensos, aproveitam todo o tempo e todas as possibilidades para poder estar ajudando. Então, não imaginemos que não tem mais comunicação, que a reunião acabou. Não, tem muito trabalho sendo realizado com a nossa ajuda, com os nossos fluidos, com as nossas orações. E o encerramento. Competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral no encerramento. Como dissemos, era um procedimento que acontecia lá naquela época. Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, um riozinho, né, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. E Dona Eugênia seguiu-a explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças, entoando hinos de louvor a Deus. André e Hilário ficaram surpresos, pois nada viram ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. Então, Aulus vai explicar o que é que estava acontecendo. Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, a faixa de pensamento e vibração do Clementino, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola, que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Vejam como que a vidência pode ser uma dificuldade e um problema, porque o que as médiuns estavam vendo não era uma realidade do momento, do ambiente. Eram quadros mentais. E esses quadros mentais podem ser passados pelos mentores, mas podem ser passados por espíritos comuns e podem ser passados por espíritos inferiores e obsessores. Então, você imagina que está vendo alguma coisa, mas na realidade é uma projeção mental que é registrada na sua mente. Ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos olvidar, esquecer, que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, como acontece na percepção terrestre vulgar. Então, percebamos aqui que a mediunidade, ela é mediúnica, a faculdade, no caso da clarividência e da clareaudiência, pode ser mediúnica, mas também pode ser anímica. É mediúnica quando há interferência da espiritualidade para as percepções. E é anímica quando o próprio médium, pela sua própria faculdade, tem condições de perceber a realidade do mundo espiritual, dos fluidos do mundo espiritual, imagem, som, cor, etc. e tal. E encerrando aí, existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos, desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médium traduz, segundo as possibilidades de que dispõe,
favorecendo, por isso mesmo, as mais díspares interpretações. Perceberam? Por isso a dificuldade que é a vidência e a audiência, que somente ao longo do tempo das reencarnações, podemos dizer, mas o trabalho sincero, dedicado, disciplinado do médium, é que ele vai ganhando segurança para poder ter nas percepções algo que seja mais próximo da própria realidade. Um assunto muito interessante, que pode acontecer conosco em certos momentos, porque nós podemos ter percepções visuais sem termos a mediunidade aflorada para o trabalho. Eventualmente, no momento ou outro, dependendo das circunstâncias em que nós nos encontramos, de um determinado transe emocional, no lusco-fusco, por exemplo, do dormir, do acordar, nós podemos ter percepções. E aí nós vamos, então, ter algumas visões, não significando, porém, que nós vamos exercitar com mais intensidade a vidência ou a audiência. Existe também uma outra realidade que não é vidência, mas é uma percepção do mundo espiritual pelos próprios olhos carnais, vamos dizer assim, que são as aparições. Então, os espíritos, eles podem agregar o perispírito de tal maneira que nós tenhamos uma visão do plano espiritual, visão do próprio espírito, mas não é, nesse caso, vidência, porque a vidência nós vemos o mundo espiritual como ele é, o espírito vivendo no mundo espiritual com seu perispírito. Então, outras ocorrências não são vidências, são aparições, que inclusive podem ser registradas em chapas fotográficas. Encerramos, pois, este estudo. Estamos abertos para o nosso bate-papo. Quem quiser perguntar, comentar, fique à vontade. Donizete. Pois não, Rodrigo. Deixa eu ver se eu vou saber me interpretar para você entender. Numa reunião mediúnica, vamos supor assim, tem os médiuns psicofônicos, né? Os médicos psicográficos e os médicos videntes também, né? Se a reunião mediúnica sair fora de um controle assim que o vidente consegue enxergar isso daí, ele pode transmitir aos outros, de repente para interferir de uma maneira que dá um direcionamento melhor assim para a reunião? Olha, segundo o nosso modo de entender, a condução da reunião mediúnica compete ao dirigente. Ele precisa adquirir as habilidades para contornar cada situação com as próprias possibilidades dele. É muito perigoso a interferência de um médium no trabalho mediúnico, o vidente, por exemplo. Porque se ele estiver numa faixa diferente, ele pode estar vendo algo que não é real. Nós já tivemos caso, por exemplo, de médium que suspeitou de uma manifestação mediúnica, dizendo, olha, eu não estou vendo espírito. Mas a manifestação mediúnica, pela psicofonia, era uma realidade. Apenas o médium vidente não estava vendo porque ele estava numa outra faixa. Então, claro que excepcionalmente isso pode acontecer. Vai depender da dinâmica da reunião mediúnica. Mas, como regra, a nossa orientação é para que o médium se contenha. Se houver alguma informação, alguma percepção a ser informada, isso acontecerá no momento próprio, depois que terminar a reunião. Como nós acabamos de citar aqui o capítulo do André Luiz, vamos lembrar lá que a médium Celina via de um jeito, relatava a vidência de um jeito, e a outra vidente relatava de outro jeito. Uma via um córrego, a outra via um edifício. Então, um terceiro pode dizer assim, eu não estou vendo nada.
querendo dizer que os outros estão enganados. Não, mas cada um estava vendo projeções mentais. Quer dizer, ninguém estava vendo uma realidade, apenas imagens projetadas pelo mentor. Isso significa que eles não estão na mesma faixa vibratória? Nas mesmas faixas de percepção, pela faculdade própria de cada um. Não significa que um é melhor que o outro. É a faculdade própria de cada um deles. O estágio da faculdade de percepção de cada um deles.